Olá pessoal, eu sou Ana Pierre, sou graduanda de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e nesse vídeo vai ser a quinta aula do nosso curso de Estática para Engenharia Civil e a gente vai ver sistemas de forças coplanares. Vamos começar então? Quando é necessário obter a resultante de mais de duas forças, é mais fácil determinar os componentes de cada vetor em um dado sistema de coordenadas e depois somar os componentes em cada eixo. No caso, o sistema de forças coplanares nada mais é do que um sistema de coordenadas em que vai existir uma coordenada no x que vai se chamar i, uma coordenada no j que vai, uma coordenada no y que vai se chamar j e no z, caso houver, que vai se chamar k, ok? Então, para cada vetor, podemos decompor em relação a qualquer sistema de coordenadas de eixos ortogonais que formam 90 graus entre si, desde que saibamos os devidos ângulos. Então, o que nós devemos fazer é, por exemplo, tem esse vetor f aqui. A gente vai decompor ele para ficar em fx e em fy. Ok? É bem simples, bem tranquilo. Beleza? Ok. Também é possível representar os componentes de um vetor em termos de vetores cartesianos unitários, que é o que eu tinha falado antes, o i, o j e o k, que são utilizados para designar as direções dos eixos x, y e z. Observação: os vetores i, j, k possuem módulo unitário, direção e sentido dos eixos designados. Ok? Aqui a gente tem o vetor i, aqui a gente tem o vetor j e aqui o vetor k. Beleza? No caso anterior, o vetor f pode ser representado em termos dos vetores cartesianos unitários. Aqui tem o f, aqui vai ser o fx vezes o i, que é o vetor unitário, e o fy vezes j. Ok? Bem, no caso a gente teria que ter um ângulo e a gente conseguiria decompor o vetor f. Então, quando temos mais de dois vetores num plano, é aconselhável proceder desta maneira. Então, a gente tem o f1, a gente tem o f2 e a gente tem o f3 e a gente quer achar a resultante entre eles. O que a gente faz? A gente vai pegar, por exemplo, a coordenada em x de cada um, por exemplo, f1x, aqui f2x e f3x, e a gente vai somar, que foi o que foi feito aqui. O f1x está positivo porque ele está na direção positiva de x, o f3x também está positivo porque ele também está na direção positiva de x, e o f2x está negativo porque ele está indo na direção contrária a que o eixo x indica como positivo, ok? E daí é o mesmo sentido para o y. O f1y está positivo porque ele está no sentido positivo do y, o f2y está positivo porque também está no sentido positivo do y, e o f3y está negativo porque ele está indo na direção contrária do y, ok? E daí o módulo da força resultante é obtido por a força resultante x, o vetor que vai ficar no x, ele vai ser nada mais nada menos que o somatório das forças em x. Faz bastante sentido, acredito. E daí a mesma coisa para as forças resultantes em y, né? Então, bem tranquilo, bem suave. Daí a gente tem que a força resultante pode ser dada como daí a força resultante em x vezes a unidade, no caso o i, cartesiana, mais a força resultante em y vezes j. E a intensidade, ou módulo de Fr, é dado por a raiz quadrada da força resultante elevado ao quadrado mais a força resultante y elevado ao quadrado. Nossa, essa fórmula é usada também em várias outras situações que eu já vi, é bem comum, vocês vão usar bastante. Então, e é bem tranquilinho de gravar. E a direção de Fr é dada pelo ômega igual a tangente, arco tangente de Fr, a força resultante de y dividido pela força resultante de x, né? Tudo certo? Isso nada mais é do que você pegar que a tangente é o oposto pelo adjacente, ou seja, o oposto é o FRY dividido pelo adjacente, que vai dar o valor do ômega, né? Bem tranquilo. Não tem mistério de onde vem essa fórmula. Agora a gente vai fazer um exemplo para conseguir fixar o conteúdo. É o exemplo 1.4 da nossa apostila, que está aí na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada. E se vocês quiserem os slides, é só deixar o e-mail aqui embaixo que eu envio. Então tá, vamos começar aqui. Determine a força resultante e a sua direção no sentido anti-horário a partir de x. Positivo. Então aqui a gente tem F2, que é igual a 250 newtons, que está para Fx positivo e Fy positivo também.
nós temos F1 igual a 400 newtons, que não existe, que não tem força em Y, ela está completamente em X. E ela está entrando, então ela está negativa, porque ela está no sentido contrário, está indo para o sentido contrário. E a gente tem F3. F3 que está positiva em Y, mas está negativa em X. E a gente tem, que valores a gente tem? A gente tem um ângulo, com esse ângulo a gente vai decompor F2, e daí a gente vai conseguir achar o F2x e o F2y. A gente tem que aqui tem um triângulo retângulo 5, 4, 3, e com isso a gente consegue descobrir também o valor, que eu mostro para vocês depois. O F1 a gente tem 400 newtons, aí vocês podem pensar, nossa, mas a gente não tem nenhum ângulo, nada, porque a gente não precisa. A gente já tem que o FRX de F1 é 400 newtons, menos 400 newtons, e o FRY de F1 é 0, ok? Daí tá, vamos fazer o cálculo dos componentes na direção X. FRX é igual a menos 400 mais F2x menos F3x. Por que está o menos? Porque o F1 está negativo. E o F2 é positivo e o F3 é negativo. Daí a gente vai pegar, a gente vai fazer seno de 45 vezes 250, que é porque a gente quer achar o x, então a gente vai pegar aqui, o seno vai ser sempre o oposto, e vai ser vezes o seno, se a gente quisesse. O y seria o cosseno de 45, porque está encostado. Mas como a gente quer o x, no caso vai dar a mesma coisa, né, para os dois, porque é 45 graus. E 45 graus dá o mesmo resultado tanto para o seno quanto para o cosseno. Mas estou falando isso caso não fosse, né. E a gente também tem aqui o 4/5 vezes 200. O 4/5 vezes 200 também é por causa do seno. Então, sem mistérios, né. E daí a gente vai pegar aqui e vai dar o resultado de menos 382,2 newtons. Ok? Tudo certinho. Vamos continuar aqui. Opa, passei demais. Aqui. Agora o cálculo das componentes na direção Y. A gente vai pegar a força resultante Y, vai ser igual a F1 mais F2 mais F3Y. No caso, todas positivas, realmente, o F1 vai ser 0. Como eu falei antes, porque não tem, aqui 0. O cosseno e o 3 dividido por 5. Tudo na base da trigonometria, bem básica. Se tiverem alguma dúvida em relação a isso, podem perguntar, mas acredito que não tem muito o que pensar nisso daqui. E daí a gente tem que o Y é 296 newtons, a força resultante, Y, né, no caso. Daí agora, vamos fazer o cálculo da força resultante total, que deu 485 newtons. E vamos achar o ângulo alfa. A gente vai ver que o ângulo beta não, acho que é o ômega, perdão. O ômega vai ser 52,2 pela aquela fórmula, que é arco tangente da força resultante x dividida pela força resultante y. Daí a gente chega a 52,2. E o alfa é igual a 90, mais o ômega, que vai ser 142 graus. Ok? Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem um like, compartilhem. E se puderem se inscrever no canal, eu agradeceria. Então é isso, valeu, falou e tchau!